Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá para as atualidades de setembro de 2022. Talvez esse seja nosso vídeo aí mais importante. Estamos fechando um ciclo, né, esse ano, e acredito que agora as provas estejam sendo gestadas. O Enem está pronto há bastante tempo, né? Existe até aí uma informação que talvez por contenção de despesas, questões antigas de outros Enems sejam aí reaproveitadas, mas é o que veremos. Mas as principais provas, né, que ocorrerão aí final de outubro, novembro, elas devem estar aí na forma, então talvez agora esteja aí a nossa última leva de informações muito relevantes para importantes vestibulares. Mas ainda teremos vídeos, claro, com as atualidades de outubro, de novembro e de dezembro aí, na expectativa de outros vestibulares. Tem coisa acontecendo lá em janeiro, claro que você precisa ficar sabendo. Então tá, então olha só, eu fiz aqui uma listinha, nossa tradicional listinha, e vou começar por aquilo que eu julgo como mais importante no mês de setembro, que foi o falecimento da rainha Elizabeth, né, do Reino Unido, né, na Inglaterra. Foi um reinado, né, de 70 anos, ela morreu aí aos seus 96 anos, então, né, foi uma coisa significativa, né, o que aconteceu. Agora o rei Charles III assume com uma nova primeira-ministra que tinha sido empossada horas antes, né, a Liz Truss, substituindo o Boris Johnson, que saiu por acusações ali, né, de problemas relacionados a não cumprir as normas do lockdown, também situações de assédio sexual. Então a coisa está tumultuada no Reino Unido, crise econômica, reflexos da guerra na Ucrânia, reflexos da decisão pelo Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, cujo Boris Johnson havia apoiado, que a Lindsay também tinha apoiado. Então a morte da rainha, o novo rei, a nova primeira-ministra, num momento delicado ali, né, para o Reino Unido. Eu vejo que talvez essa a coisa mais relevante aí que os vestibulares possam cobrar. Acompanhamos toda aquela situação, né, do funeral, as homenagens, né, mas a situação política e econômica é a mais ali significativa. Vale a pena você que está estudando aí para os vestibulares e Enem, dá uma relembrada, né, no que foi o Império Britânico. Ainda, né, a Inglaterra mantém influência em países como o Canadá, como a Austrália, a Nova Zelândia e tal. Então é interessante você dar uma conferida nisso. Então esse primeiro ponto, falecimento da Rainha Elizabeth. O segundo ponto diz respeito ao assunto que vem aí nos acompanhando o ano todo, a guerra na Ucrânia. Em setembro tivemos aí o anúncio de que a Rússia realmente está inclinada a usar artefatos atômicos, armamento atômico, pontuais, menores, né, mas que poderá usar justamente para demonstrar a sua força. Outra coisa também que aconteceu é que a Rússia fez um levantamento, um plebiscito, principalmente nas regiões de Donetsk e Lugansk, e boa parte da população se diz desejosa, né, de ser russa. Esse levantamento ele é colocado em dúvida, né, porque primeiro a sua lisura, segundo é porque as pessoas podem ter sido intimidadas. Outra situação é que muitos pró-Ucrânia daquelas regiões saíram e ficaram os pró-Rússia, né? Mas em todo caso a Rússia anunciou, né, a anexação de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Estas áreas, elas são um verdadeiro corredor até a Crimeia, que nós já comentamos aqui, né, em outros momentos. A Crimeia, ponto estratégico para ficar no Mar Negro que tem saída para o Mediterrâneo, no Mediterrâneo para o mundo, para o Atlântico, para o Índico e tal. Essas áreas ficam, de modo grosseiro, né, na margem direita do rio Volga e outros canais ali importantes de transporte. Então a Rússia está anexando essa área de característica de população russa, mas também de importância para esse corredor de transporte, seja de mercadorias, e também importante para a questão militar, uma vez que o Mar Negro ali é a grande base, né, da marinha russa. Outra situação
é que a Rússia ameaça cortar o gás de uma vez lá, né? Já fez isso antes, já diminuiu, né, o escoamento de gás natural que passa por gasodutos ali da Ucrânia em direção à União Europeia. Isso é preocupante agora no hemisfério norte, final do ano é inverno, o gás é muito usado para calefação, então há uma preocupação, né, não só com a carestia, com o aumento dos preços, para usar outras fontes de energia, como queimar carvão para ter energia elétrica, petróleo, enfim, mas também a situação de aquecimento, né? Porque para eles não é uma situação apenas de conforto, é uma situação de sobrevivência em muitas situações. Então, essa preocupação em relação à Ucrânia, a anexação dos territórios, né, a importância desse corredor, né, e a situação aí do gás e dos armamentos atômicos. Os demais pontos, eles são rápidos de serem trabalhados aqui. Então vamos lá. Tivemos um atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que já foi presidente, já foi senadora, figura importante, né? E não se sabe ainda ao certo o que motivou o atentado, mas inclusive um brasileiro que tem relações com familiares lá com a Argentina, o Fernando Montiel, ele tentou dar um tiro a queima-roupa, ou tiros a queima-roupa na Cristina Kirchner. E isso repercutiu no mundo inteiro, essa situação da violência, da intolerância, né, com essa figura política, a Cristina Kirchner. Ocorreu um furacão Ian no Golfo do México, né, na região ali do mar também do Caribe, que atingiu a Flórida. Esse furacão chegou na escala 5, né, que mede lá, a escala Saffir-Simpson, e isso são ventos com mais de 249 km por hora. Chamou bastante atenção, parques da Disney foram fechados, houve destruição, né, e claro, sempre a preocupação, sempre indicativo aí das mudanças climáticas, o aquecimento global. Começou um conflito entre Armênia e Azerbaijão. Esse particularmente, gente, eu acho mais difícil aparecer no vestibular, mas se aparecer você ficou sabendo. Mas existe uma região ali chamada Nagorno-Karabakh. Essa região ficou durante muito tempo, né, sob controle da Armênia, sendo do Azerbaijão. Agora realmente é controlada pelo Azerbaijão. E a Rússia sempre velou ali para que o conflito não evoluísse. Mas agora, né, com a Rússia direcionando suas atenções lá na Ucrânia, a Armênia, né, resolveu ali, né, fortalecer a sua posição. Claro que o Azerbaijão não gostou e deu a maior confusão, né? Então eles disputam ali um trecho de terra montanhoso e tal, estratégico. O medo desse conflito numa região, né, menos lembrada do mundo, Armênia, Azerbaijão, ali no Cáucaso, aquela região entre, né, o Mar Negro, importante na produção de petróleo, é ali que está a Chechênia e tal, e o Mar de Cáspio, então a região caucasiana, ou região caspiana, né? O medo é que esse conflito ele se prolongue e ali é um encontro, né, de áreas, por exemplo, de territórios do Irã, da Turquia, né, da própria Rússia envolvida ali, então esse conflito ele pode, né, refletir em outras situações e se tornar um conflito mais preocupante do que uma simples disputa de terras, numa região não muito lembrada, de países também não muito, né, lembrados. E a NASA enviou uma sonda chamada DART para se chocar com um asteroide chamado Dimorphos, né? DART é a sigla para Teste de Redirecionamento de Asteroides. Você sabe que a Terra é constantemente aí alvejada por asteroides e meteoroides, e como o destino final dos dinossauros, né, foram selados por um asteroide, nós temos medo que um dia isso ocorra, né? Muita gente diz que a questão não é saber se vai ocorrer, mas quando, né? Então a ONU está testando aí uma tecnologia para, quem sabe, redirecionar um asteroide, ou parti-lo, dividi-lo, diminuí-lo, né, diante dessa ameaça. Então foi feito esse teste. É uma coisa muito curiosa, né, mas ficou aí mais só nos cadernos de ciência. Outra situação, gente, 200 anos da independência do Brasil.
comemoração que foi um pouco aí, né, ofuscada. Estamos nessa campanha eleitoral para presidente e outros cargos e tal, mais 200 anos da nossa independência, o que pode muito bem ser aí efeméride, né, para as provas principalmente de história. No Chile, que outro dia dizíamos aí, recebeu um novo presidente, a nova Constituição ela não foi aceita pela população, o que é uma derrota vista assim para esse novo presidente, né, o Gabriel Boric. E agora, então, as propostas para a nova Constituição, que envolvem previdência social, que envolvem educação, serão, claro, reavaliadas. E uma coisa que eu observei, e na verdade seria uma lembrança, uma efeméride lá do mês de maio, mas peço desculpa, deixei passar, mas não vou deixar passar agora. Gente, uma coisa que é importante, olha só, esse ano são 20 anos do Código Florestal Brasileiro, conhecido como Novo Código Florestal Brasileiro, a Lei Federal de Proteção à Vegetação Nativa. Essa lei, considerada por técnicos como boa, vista por ambientalistas como mais frágil, né, mais flexível do que o código anterior, ela ainda precisa de algumas aí regulamentações, mas ela faz 20 anos. Vale a pena você conferir. Os destaques dessa lei são as áreas de proteção permanente, as áreas de preservação permanente, melhor dizendo, áreas de preservação permanente, né, as APPs, matas ciliares, vegetação do litoral, encosta, com mais de 45 graus de declividade, topos de morro. Também temos as reservas legais, né, áreas dentro das propriedades privadas que não podem ser desmatadas totalmente, devem ser usadas aí, né, de modo sustentável. Então vale a pena você dar uma conferida, né, nas situações aí do nosso Código Florestal. Então é isso, gente. Destaquei aqui a morte da rainha, falei da Ucrânia, e falei do furacão, falei do atentado da Kirsten, falei do conflito do Azerbaijão, falei da sonda da ONU, falei dos 200 anos da independência, da Constituição do Chile, e chamei a atenção de você para os 20 anos aí do nosso Código Florestal. Então é isso. Boas provas agora mesmo, né? Continue estudando, continue tranquilo, e até a próxima.